Você com certeza já ouviu isso dentro de uma igreja ou através de uma pessoa extremamente religiosa. Você precisa aceitar Jesus. Quem nunca ouviu isso, né? As pessoas muito religiosas costumam até falar isso frequentemente, né? Quando elas encontram alguma pessoa que na cabecinha delas não é crente, elas já logo dizem, né? Ah, irmão, tu precisa aceitar Jesus. E na verdade, essa é uma das coisas mais, assim, horripilantes que eu já vi, porque ele é Deus, Jesus é Deus, ele é o Criador. Ele nos redimiu dos nossos pecados. Então quer dizer que se nós somos falhos, nós somos pecadores e nós precisamos de Jesus para sermos aceitos. Então, na verdade, não é nós que precisamos aceitar Jesus, é Ele que precisa nos aceitar. E isso é uma coisa que com certeza é absoluta, né? Então, eu vejo muito assim, ó, que ao invés da gente decorar a Bíblia e ficar tentando empurrar textos bíblicos goela abaixo das pessoas, a gente precisa fazer o maior papel da igreja, que é testemunhar. A gente não pode testemunhar daquilo que a gente leu ou que a gente ouviu, mas a gente pode testemunhar daquilo que a gente viveu. Então, todo mundo que verdadeiramente tem a Deus, que tem mesmo o testemunho de Jesus Cristo. Então, é impossível uma pessoa ela ter uma caminhada com Deus e não dizer que ela tem testemunhos. Ela tem experiência com Deus, ela tem testemunhos com Jesus Cristo. É impossível, não tem como tu ser crente e não ter uma vida com Deus, e não ter uma intimidade, um relacionamento com Jesus. Então, no momento que tu vai passar pelas aflições da vida e qualquer coisa que esteja no nosso caminho, ele vai estar lá e a gente vai ver, a gente vai ter essa percepção ao longo da nossa vida, que quando a gente tem ele já não é mais uma vida normal, como quando a gente não o conhecia. Não, a gente principalmente tem consciência do pecado, a gente sabe o que é bom e o que não é bom, e se a gente faz algo que a gente sabe que não é bom, já bate a consciência. Então, é mais válido da gente falar para o próximo sobre o nosso testemunho, sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, sabe? Sem Deus, eu era de tal jeito. Hoje em dia, com Deus, eu já sou de outra forma. É uma pessoa completamente diferente. Então, isso é dar testemunho. Talvez eu não queria largar algumas coisas de mão ou deixar alguns lugares, mas a vida com ele vai fazendo a gente discernir o que é bom para nós e o que não é. Então, como eu falei, mais válido é a gente dar testemunho da nossa vida, porque a pessoa vai acreditar muito mais no teu testemunho do que aquilo que está muitas vezes escrito lá na Bíblia, que foi escrito por alguém que ela não conhece, que ela não conviveu, entende? Tu é um testemunho vivo, tu pode falar das coisas que tu viveu com Deus. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes da gente, que se diz igreja, se diz crente, é olhar para a nossa própria vida e dar esse testemunho, entende? Eu antes de Deus, eu com Deus. Deus fez isso, fez aquilo na minha vida, não tem como a gente não ter um testemunho. Então, antes de falar para alguém aceitar Jesus, fala do teu testemunho para ele, sabe? É muito mais fácil a pessoa entender algo que aconteceu na tua vida, sendo que tu é um testemunho vivo, tu viveu aquelas coisas, do que acreditar em algo que está lá na Bíblia. Se a pessoa ainda não é convertida, talvez ela até ignore o que tem lá na Bíblia. Mas um testemunho que tu der, eu passei por isso e eu venci porque Deus estava comigo, Deus me ajudou, Deus fez isso, fez aquilo, fez o extraordinário. Nossa, quem nunca passou por coisas assim? De tu chegar em um momento que não tem como tu fazer nada, mas Deus entra exatamente no momento certo, com a providência exatamente certa, e Ele te dá aquilo que tu precisa. Então não tem como não ter uma história com Deus. Então a gente precisa deixar de ter preguiça e falar para as pessoas sobre o nosso testemunho, sobre a nossa vida, de como andar com Deus nos fez uma pessoa melhor. Porque se andar com Deus não te fez uma pessoa melhor, então com certeza tu não tá andando com Deus certo, entende? Então é dar testemunho, o nosso papel não é convencer ninguém, o nosso papel é dar testemunho e anunciar as coisas que a gente viveu com Deus, e é só.
Quem tiver que crer, vai crer. Quem não tiver que crer, paciência, né? Então, lá em Apocalipse vai falar que Jesus, quando ele vem para julgar as nações, ele vem para julgar a terra. Então, se Jesus ele vem para julgar, mais uma vez eu repito, não é nós que precisamos aceitar Jesus, é Jesus que precisa nos aceitar. Então, no momento que a gente crê nele, a gente vai buscar ter essa vida com ele e, consequentemente, nós vamos obedecê-lo. Porque não adianta acreditar nele sem obedecê-lo. Fé sem obras é morta. Então, aí sim, depois de crer nele, buscar a ele, obedecê-lo, então aí nós podemos ser aceitos por ele e não nós aceitar ele.